Deixa só ela entrar, que aí eu falo mais umas. Aí, querida! Agora deu certo. Você tá de fone aí? Que é o fone não dá ruído. Então, essa é a Artilamar e assim, para mim foi uma honra, né? Porque quando chegou no último módulo, gente, ela disse assim para mim: Ellen, vamos dar o curso em Macapá? Eu falei, ai, será que tem demanda lá? Porque a pedagogia sistêmica ainda está tão no início, né? Ela falou assim, eu monto uma turma. E essa mulher, em menos de um mês, ela montou a turma, né? E vocês lembram que eu estive aqui com a juíza Larissa e eu contei para vocês que quando o último módulo que o avião pousou, fazendo escala em Macapá, eu senti uma expansão no meu coração. Eu falei, meu Deus, eu vou trabalhar nessa cidade. E aí eu comuniquei com ela e falei, essa turma vai formar. Em um mês lá, ela já estava lá movimentando essa turma. E foi a turma que eu disse para vocês, quando eu cheguei lá, era uma turma de muitos profissionais da justiça. E eu tive uma experiência incrível. A gente expandiu esse trabalho de uma forma tão linda. E essa moça aí, essa pessoa tão linda que é a Artilamar, que é responsável por tudo isso, né? Porque se não fosse esse movimento dela, eu não teria chegado com esse trabalho lá e isso não teria a expansão que teve. Então, Artilamar, minha querida, eu quero que você se apresente, seja bem-vinda, né? A gente estava aí à sua espera, você está abrindo essa semana aqui comigo, porque a gente vai trazer vários profissionais que trabalham com crianças TEC e que vão estar apresentando a evolução que eles tiveram com a pedagogia sistêmica, com a mudança de postura, com esse confiar no aluno do jeito que ele é, não importa se ele tenha uma síndrome ou não, né? Isso teve muitos efeitos. Então eu quero estar expandindo, mostrando isso para as pessoas mesmo, para que as pessoas sintam como esse movimento é simples, né? E eu gostaria que você se apresentasse e começasse aí a mostrar um pouquinho da sua sabedoria, porque essa mulher é de onde sabedoria, gente? Ela tem tanto para oferecer, ela é uma estudiosa do trabalho todo, né, do autismo, ela é uma estudiosa em vários pontos. Então, se apresenta, minha querida. Muito feliz que você está aqui comigo. Boa tarde, eu sou Artilamar Quintas, tá? Sou filha de Raimundo Fernandes Lima e Nair Pinheiro dos Santos. Sou casada com Marcos Quintas há 28 anos. Nós temos 2 filhos dessa união. O Marcos Quintas Filho, que está com 25 anos, e o João Pedro, que está com 16 anos. Todos 2 dentro do espectro do autismo, né? É muita coisa. Falar de autismo hoje para mim, eu sempre começo dizendo isso. Falar de autismo hoje para mim é muito leve. Já foi pesado, mas hoje é muito leve. É muito tranquilo para mim falar de autismo. E é mais um bate-papo, porque é engraçado como o movimento do universo nos conduz para alguns setores, alguns lugares que a gente nem imagina que vai estar lá, né? Isso. Como nós estamos vivendo essa situação da pandemia, tudo nosso foi retirado. Então, todos aqueles nossos movimentos que nós tínhamos no mês de abril, que foi o dia 2, que foi o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que nós tínhamos programação em Macapá, a família se reunia junto com a AMA, que é a instituição, né, da Associação de Pais e Amigos dos Autistas do Amapá. A gente se reunia, tinha muitos movimentos, então tudo isso foi impedido de ser feito. Acabou que a gente não fez absolutamente nada pela questão do isolamento social. E aí foi vindo esse movimento, né? Acabou que eu fui sendo convidada para falar, é a 3ª live que eu estou fazendo, falando sobre o mesmo tema, falando de autismo, falando de pandemia, falando de inclusão, falando do autismo na visão sistêmica, e agora falar de autismo na visão da pedagogia sistêmica. É muita coisa para falar, e como é live, e como nós temos uma surpresinha no final, eu vou tentar abreviar um pouquinho, tá? A nossa experiência é muito vasta, tá, gente? Nós temos 2 filhos no espectro, né? Um, que é o Marcos Filho, que tem 25 anos, que foi diagnosticado aos 19 anos como síndrome de Asperger, né? E o João Pedro, que está dentro daquele autismo que a gente conhece, aquele mais clássico, com as 3 áreas afetadas.
foi diagnosticado mais ou menos com 3 anos e meio, né? E quando a gente começou esses nossos estudos em relação ao autismo, todas as vezes que a gente ia estudar o autismo, aquele autismo que todo mundo aí está mais acostumado a ver, que é com as 3 áreas afetadas, conhecimento, linguagem e comportamento. Isso. A gente, quando via as características do Asperger, aí eu dizia, esse aqui é o nosso filho. Mas, naquela época, era muito difícil dar diagnóstico para uma pessoa que está bem próximo desse nosso comportamento dito típico. Então, na verdade, o laudo do Marcos veio aos 19 anos, quando realmente ele entrou na faculdade, aí aflorou realmente toda aquela questão das incertezas, das inseguranças dele não se encaixar naquele mundo, né, era o mundo do direito, né, que ele foi cursar direito, e aí realmente aflorou, e nessa época os médicos já não tiveram mais dúvida, e veio o diagnóstico. Esse diagnóstico, para os pais que estão no início dessa saga, né, de buscar um diagnóstico para o filho, ou de saber o que o filho tem, gente, ele é fundamental, tá? É fundamental que se busque isso, e quanto mais precoce, melhor. Eu digo, eu afirmo, é muito... hoje eu posso dizer com segurança, antigamente eu tinha minhas dúvidas se uma pessoa saía ou não do espectro do autismo. Hoje eu tenho certeza que uma pessoa, ela sai do espectro do autismo. Ela não vai deixar nunca de ser autista até que se encontre a cura na ciência, porque está no DNA, é genético também, né? Embora comportamental é genético, mas que ela sai do espectro, ela sai. E isso é possível porque isso a gente viu no nosso filho mais velho, que hoje tem uma vida totalmente comum, formou ano passado, hoje ele dirige, tem habilitação, hoje ele faz supermercado, hoje ele mexe com conta corrente, hoje ele faz tudo que é possível, tá? Que se possa imaginar. E ele foi o meu coordenador lá, né? Ele me deu apoio durante a formação inteira e eu achei fantástico lidar com todo o movimento dele na formação e como ela conduz, que eu quero colocar isso no final, como ela conduz e como ele fica seguro, ele vai fazendo tudo, mexendo com dinheiro, com a parte de lanche, com tudo. Eu achei assim incrível, né, o movimento que ela fez com ele lá e que ela faz com os dois, né? Nós temos um instituto, né, aqui que a gente trabalha com as terapias integrativas aqui no Amapá, e é um instituto, mas só tem eu e ele, praticamente, e o meu marido, né, que nos dá o apoio logístico. Então, na verdade, ele acaba que ele faz tudo, né? Ele é de buscar o lanche, de fazer a planilha, aprender a fazer a planilha para Ellen, de mexer no data show, de sair para imprimir xerox, comprar material. Mas o que é muito lindo é a forma como ele faz isso, né? Como é que a gente pede isso para ele? Porque o pedir para uma pessoa dentro do espectro autista depende muito da gente, por causa do entendimento. Como eles são muito concretos, às vezes eu dou um comando e eles ficam perdidos. Então, isso ao longo dos anos a gente vai aprendendo a lidar. É muito engraçado, né? Quando eu lembro que teve uma situação lá, foi do xerox do certificado, né? Que nós não demos o comando que era para imprimir frente e verso numa mesma folha. E ele foi e saiu e fez direitinho. Ele imprimiu frente numa e verso na outra, porque a pessoa lá que estava auxiliando ele na xerox não teve essa sensibilidade, esse olhar de ver que não era exatamente aquilo, né? Então, isso é uma das coisas fantásticas dentro do autismo, porque nós aprendemos uma outra linguagem, né? E nessa linguagem dentro do autismo, só tem uma forma de você realmente aprender a se conectar com a pessoa dentro do espectro, é através do amor. Isso eu sempre falo, o amor é muito presente na nossa vida. O meu nome é Artilamar, amar no final, se você pegar. Então, esses meninos vieram para nos ensinar essa forma de amar com leveza. Eu vou contar um pouquinho de como eu cheguei na pedagogia. Na verdade, como eu cheguei buscando todas essas formações para o autoconhecimento, né? É lógico que foi fundamental, foi a base de tudo,
foi nós termos nossos 2 filhos dentro do espectro. Quando nós nos deparamos com autismo, especialmente eu como mãe, eu fiquei incomodada com aquilo. Sofremos tudo, passamos por todas as fases que todas as famílias passam. Se vocês estão me vendo falar agora, bonitinha, maquiada, toda organizadinha aqui, não pense que foi sempre assim. Teve um momento que realmente a gente acaba esquecendo da gente mesmo, porque vai aprofundando isso e vivendo para os filhos, só para os filhos, querendo saber do autismo. Mas até isso é importante lembrar que a gente acaba se esquecendo da gente como pessoa, como ser humano, como mãe, como esposa, como amiga. E esse resgate também é importante. Então, não só o autismo nos nossos filhos me incomodou, como hoje eu tenho certeza que o meu desconectar de mim mesma também estava me incomodando. Hoje eu sei que eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era antes, quando eu comecei a trilhar esse caminho. Ele foi muito angustiante, ele foi muito desafiador, porque você se depara com o seu lado sombra, né? Aquele lado que a gente não quer olhar, o lado das minhas deficiências, o lado das minhas incompreensões, às vezes o lado até da minha arrogância, né? Com a escola, com o marido, com o parente, com um amigo, a gente se depara com tudo isso, não é fácil. Mas eu fui em busca de tudo isso, com todo o apoio do meu marido. E hoje, assim, eu sou muito grata ao meu marido e aos meus filhos, por eles terem entendido que depois que eu me senti segura em relação a todo o conhecimento que eu busquei do autismo para ajudar os nossos filhos, eu senti a necessidade de buscar algo mais. Eu acho que era algo para me fortalecer e para fortalecer essa relação e para fortalecer essa família. E muitas vezes eu estive ausente. Algumas vezes eu passei aniversário do João Pedro longe dele. Eu acho que eu estava na formação de constelação. E eu acho que o último módulo, ou foi o penúltimo módulo que eu fiz com a Ellen, era o aniversário dele. Eu cheguei aqui à tarde, no domingo, na segunda tarde, era até domingo, acho que era na segunda, eu cheguei na segunda tarde aqui. Passei aniversários fora, então foi um longo caminhar. Nesse longo caminhar, eu fui fazer várias formações, né? Começando pelo começo, começando vendo o que é Gestalt, o que era encerrar ciclo, começar ciclo, meditação, Reiki, Yoga, fazendo tudo isso. Até que um dia eu me deparei com as constelações familiares. E foi muito importante, foi uma virada de chave na minha vida, porque ali, além de eu perceber, começar a compreender aonde as coisas não estavam funcionando bem dentro da minha família, eu também eu descobri o caminho para resolver isso. Nem tudo na vida da gente vai ser resolvido, né? Mas nós estamos aqui para isso. Eu digo que até no nosso último suspiro nós vamos ter demandas a serem resolvidas. Mas quanto mais cedo eu tiver algum conhecimento, alguma ajuda para resolver o que agora eu tenho consciência de que precisa ser resolvido, isso é muito bom. Isso me aconteceu com as constelações familiares. Estudando as constelações e participando de congressos, eu tive a grande oportunidade de participar de um congresso com o Bert Helling no Brasil. Acho que foi o último que ele deve ter feito aqui, porque ele já estava com 92 anos, eu nem lembro se ele retornou ao Brasil depois disso. Foi em Brasília, inclusive. E lá eu conheci a professora Angélica, que é do México, e que trabalha com pedagogia sistêmica. Mas antes de eu conhecer a professora Angélica, eu tive a oportunidade de conhecer a Marianne Frank, que é alemã, e que é pedagoga, e pegou a constelação familiar e aplicou dentro da pedagogia, que foi a criadora da pedagogia sistêmica. Então, eu tive a oportunidade de fazer um módulo presencial com a professora Marianne, no Brasil, lá em Salvador, e eu já fiquei encantada com a pedagogia a partir daí, né?
Aí, se eu quero fazer isso, é isso que eu quero também, agregar mais esse conhecimento. Porque se eu fui em busca das constelações para agregar algo que pudesse ser resolvido exclusivamente, em princípio, falando assim, com as minhas demandas pessoais, né, com os meus emaranhados, como chama dentro da constelação, a pedagogia sistêmica me abria um leque muito maior, que era eu entender, a partir dela, as demandas, as questões que envolviam o meu relacionamento com a escola, relacionamento do meu filho com a escola, o nosso relacionamento enquanto família e escola, né? Eu sabia que ela me daria essa oportunidade de eu ter um novo olhar para essa questão. E como isso faz o quê? Acho que isso faz uns 4 anos, mais ou menos, 3 anos que eu comecei a conhecer a pedagogia sistêmica, embora não tivesse feito a formação, mas aí eu comecei a comprar livros e comecei a estudar a pedagogia. Aí eu me animei e já queria ir para o México. Mas claro que não dava, era muito difícil, muito complicado, porque eu tenho muitas coisas para resolver aqui. E a pedagogia ficou um pouquinho assim de lado, eu só estudando. E anos depois eu tive a grata oportunidade de saber, de me chegar através de uma amiga de Belém, a formação da Ellen, que era em Belém, aqui do nosso ladinho, né, perto do Amapá. E aí eu não pensei 2 vezes, é agora que eu vou realmente conhecer a pedagogia sistêmica e aprofundar esses estudos. Gente, foi uma outra virada de chave nesse relacionamento, família-escola, até enquanto pais com o nosso filho, eu agora pai e agora você aluno, né? Foi uma mudança de chave. Ali naquele momento eu comecei a ver o quanto de responsabilidade que eu tinha diante de algumas situações e que não eram só da escola, e também passei a perceber qual era a parcela que cabia à escola. E a partir daí até a minha forma eu vou usar esse termo, né? De diálogo, antes era cobrança, a partir daí se tornou diálogo. Ficou muito mais leve, né? Eu passei a enxergar, a olhar, a ver algo também, além da relação só meu filho, né? Enquanto filho e escola. Eu passei a enxergar direção, corpo escolar, sistema escolar e como isso funcionava. E comecei também a entender o quanto que influencia na vida dos nossos filhos eu estar na postura, a família está na postura e a própria escola ficar na postura de escola, né? Isso mudou muito a nossa vida. Cada um no seu lugar, né, Artilamã? Cada um no seu lugar. Isso mudou profundamente a nossa vida. É um assunto muito específico, né? Não é aplicar a constelação familiar na escola, é você aplicar a pedagogia sistêmica nessa relação sistêmica que envolve a educação. É muito diferente, é bem diferente. Então você passa a entender tudo isso. E foi assim um salto, né? O João, ele evoluiu muito, ele sempre evoluiu. Eu digo assim, parece que o João, ele veio transbordando amor. E quem convive com ele, quem participa com ele, percebe isso, né? Do quanto o João tem e que ele é capaz, com o jeitinho dele, do jeito que ele é, quando ele é visto pela escola, pelo professor, que é o mais pelos pais, isso, que é o mais novo. Quando ele sabe, percebe, sente que ele é olhado, que ele é visto, como para esse menino não tem desafio nenhum. Como ele ultrapassa todos os limites, né? E isso eu falo, acredito que tenha muitos pais, talvez assistindo agora ou vá assistir depois. Eu sempre digo, tem 2 coisas fundamentais para que uma criança, dentro de qualquer, com qualquer diagnóstico que ela venha, seja autismo, Down, hiperatividade, que é fundamental. Primeiro, sabe, é o amor. Isso aí é inquestionável. E o amor, gente, que eu falo, não é esse amor bonitinho, não, sabe? De beijar o filho e dizer te amo, tá? Não existe esse amor
quando se trata de um relacionamento familiar onde nós temos um filho com alguma síndrome, com alguma necessidade especial. É aquele amor que você se dispõe a amar. E se dispor a amar... Ele do jeito que é, né? Exige aceitação do seu filho na condição que ele está e exige ação, né? Então não basta eu sair para o meu trabalho, eu sair para minhas coisas, chegar em casa, encontrar meu filho arrumadinho, pronto, cheiroso, beijar, dizer te amo, que está resolvido. Não. Exige ação, muita ação. E o segundo e mais importante, e tão importante quanto, é você não ter pena do seu filho. E isso eu falo e repito e não canso de repetir. E isso mesmo antes de eu ser sistêmica, antes de eu ter esse conhecimento das constelações familiares e da própria pedagogia sistêmica, é muito claro aqui na nossa família que esse sentimento nunca aconteceu aqui. Eu não sei por que motivo, não sei explicar, mas nós nunca tivemos pena da condição do João, e eu acho que esse foi o fator fundamental para o João tomar tudo que era dado a ele, e assim, você acredita em mim? Então eu sou capaz de fazer. Você acredita em mim? Então eu faço. Eu sou capaz, se você não acredita, eu não vou fazer. Mas já que você acredita em mim, eu faço. E ele faz. Isso foi fundamental. Eu quero até completar aí, pelo tempo que a gente conviveu ali, né, juntas, que dentro da pedagogia sistêmica, alguns professores sempre me perguntavam assim, mas professora, tem que ter um olhar diferente para as crianças que têm alguma deficiência dentro da pedagogia sistêmica? Não. A postura é uma só para todos. Seja autista, seja síndrome de Down, seja uma criança típica, não importa. A postura é uma só. E dentro da postura, ela está colocando aí que é dentro, né? Não ter pena é fundamental. Né? Ela já veio com isso, já dentro dela ela já desenvolvia isso. Isso é um ponto que a gente bate muito. Não ter pena, não ter expectativa, não julgar, né? O não julgamento. Então, o que a gente abre da postura é para todos, que é o olhar aonde nós olhamos e concordamos com o outro do jeito que ele é. E aí, quando ela diz aí acreditar, eu sempre trabalhei, né, a minha vida inteira com a educação especial, era aquele movimento de acreditar. Quando vem um olhar sistêmico, a gente encaixa aí não só o acreditar, mas o confiar naquilo que conduz aquela criança, do jeito que ela é. Então a gente une o confiar com o acreditar e aí pronto. É o que ela mostra, né? Que o João mostra isso de uma forma muito linda, né? Que o João e também o Marquinho, né? Que, no sentido de, se você confia, você acredita, então eu vou. Isso é lindo, né, Artilamar? A gente vê isso neles muito. Eu vejo nos dois isso muito claro hoje, porque a vida da gente vai avançando, você vai adquirindo experiência, você vai se deparando com situações, tomando consciência e você vai ganhando confiança. Não faz muito tempo, não, que eu e o meu marido começamos a viajar só, sem eles. E no início foi uma experiência, né? Foi uma experiência, a gente relutou, ou viajava todo mundo, ou viajava só ele, ou viajava só eu, mas a gente nunca deixava eles sem um dos pais, né? Porque a gente ainda tinha medo, nós funcionávamos no medo, na insegurança. Isso. Mas isso ao longo do tempo, com tudo isso que você vai adquirindo de conhecimento, você vai se fortalecendo e você vai adquirindo essa segurança. E teve uma frase muito engraçada do Marcos Filho, quando nós começamos a fazer, foi um passo, né, gente, para chegar aqui, não é passo de mágica. Não pense que foi 1, 2 anos, 3 anos. Não foi... Foi há pouco tempo, isso já adquirindo confiança. Mas no início, ainda tinha os traumas, né? Então, a gente viajava, mas 6 da manhã eu ligava, dizia, olha, tá na hora de acordar o seu irmão para ir para a escola, porque ele ficava com toda a responsabilidade de acordar, dar o café, levar na escola, buscar na escola pela manhã, à tarde levar para as terapias o irmão, buscar das terapias, à noite levar para a atividade física. Ele ficava responsável por tudo. E
Mas aí eu viajava naquela insegurança. Ele não vai acordar, o irmão vai faltar aula, né? Aí 6 da manhã eu ligava, porque eu sabia que esse horário ele acordaria, daria o café da manhã, dava tempo de chegar na escola. Quando era no horário de ir para terapia, meia hora antes eu ligava, já avisava que tinha que levar para terapia. Eu ficava controlando os horários. Preocupação, entendeu? De mãe. Então, na verdade, foi um grande passo já viajar, né? Deixando só eles dois, absolutamente sós dentro de casa. Eles só tinham uma pessoa durante o dia, mas à noite eles não tinham ninguém, só eles dois. Mas ainda tinha a minha insegurança de não confiar que fosse feito do jeitinho dele. Aí ele me deu uma bela de uma tapa, né? Assim, sem mão. Adorei isso. No rosto. Ele virou, uma vez eu liguei, ele disse para mim, mãe, confia em mim. Quando ele disse isso, era a frase que eu precisava ouvir para despertar, né? E nesse momento eu despertei, eu disse, você tem razão, meu filho. Sinto muito. A partir daí, eu nunca mais liguei para ficar controlando os horários, porque eu percebi que com essa atitude minha de insegurança que era minha, medo que era meu, a mensagem que eu passava para o nosso filho era: eu não confio em você, né? E a partir do momento que eu parei de ligar, aí aquele outro passo, eu confio em você e eu confio que está tudo certo do jeitinho que você vai fazer. Eu disse, se ele acordar o irmão em cima da hora, chegar 10, 15 minutos atrasado, não vai alterar em nada na nossa jornada. Ao contrário, é aprendizado para ele e aprendizado para nós. E ele vai aprender com os erros e com os acertos dele. E foi gente, isso me emociona. Grande... Chega o meu coração, fica transbordando. Porque o dia que ela me contou isso no curso, eu fiquei uma alegria, porque o que a gente mais bate na formação é: confia e deixa o outro fazer do jeito que ele dá conta, que ele vai aprimorando isso, né? Isso é um movimento que leva o outro pro mais. Então, eu achei isso lindo. Falei, putz, que vibrei. E aí foi a virada aí, né? Eu percebi, isso tá certo. A partir daí, nunca mais, quando a gente vier, lógico, a gente liga aquele horário normal, para ligar, para dizer que tá tudo bem, oi, né? Um oi à noite, mas não para ficar cobrando a responsabilidade que era dele a partir daquele momento que nós confiamos a ele, o irmão, e saímos de casa. Então foi um outro salto também. Hoje nós temos o nosso filho mais velho, um homem maduro, né, com as responsabilidades dele. Namora e faz trabalha, e se tiver que acordar mais cedo hoje vai, se tiver que ficar mais tarde na essência, fica, né? É muito e ele se formou, não foi? Agora? Formou em agosto do ano passado. Formou em engenharia florestal e já está trabalhando na área dele, né? Olha que lindo. E uma outra experiência que eu tive, e essa envolve o não ter pena, foi quando eu decidi tirar a fralda do João, né? Foram 2 experiências desse não ter pena, né? Não ter dor. A fralda foi muito interessante, porque aqui na nossa região só tem 2 estações bem definidas, que é muita chuva e nenhuma chuva, né? Então nós temos 6 meses de chuva e 6 meses sem chuva. Eu esperei chegar o verão e eu olhei para o nosso filho, aí eu disse para ele deveria ter, acho que 4, logo que a gente recebeu o diagnóstico dele. Nós recebemos em maio, eu acho que eu esperei chegar final de junho, início de julho, para tirar a fralda. E eu falei para ele, embora ele não fosse verbal, não me desse nenhuma devolutiva, eu disse para ele, filho, a partir de hoje, você não vai mais dormir com a fralda, você vai dormir sem fralda. E a mamãe vai dormir com você aqui, e a mamãe vai lhe acordar durante a noite para levar no banheiro. Ele só olhou para mim, né, assim, falou nada, mas eu sabia que ele estava entendendo. Aí eu tomei todas aquelas cautelas, comprei um plástico bem grosso, coloquei na cama, naquelas coisas que a gente faz. E eu me mudei para o quarto dele, nesse período. Por quê? Porque eu tive que cronometrar. Então eu digo, se ele foi dormir às 10 horas da noite, a bexiga dele deve estar cheinha lá pelas 2 da manhã. Então na verdade foi monitorando. Você fica lá testando. Então
quando dava assim, botava para disparar, o despertador disparava, umas 2 horas depois eu levava ele para o banheiro, baixava o pijama para fazer vou fazer xixi com a luz apagada para não despertar o sono. Depois, quando ele não conseguia, voltava para a cama e nisso eu ficava nas tentativas até descobrir o momento em que a bexiga dele realmente estava cheia e levar ele para o banheiro naquele horário para não estar acordando ele várias vezes durante a noite e ele começar a controlar essa bexiga. Eu fiz isso, gente, por muito tempo, muitos meses, até ele aprender. A partir do momento que ele aprendeu a fazer xixi, eu levando ele de madrugada, aí eu disse, agora, filho, isso meses, tá, gente? Eu disse, agora você pode ir sozinho. Quando você sentir vontade de ir fazer xixi, você vai sozinho no banheiro e faça xixi e volte para dormir. As primeiras vezes não deu muito certo, fez xixi na cama, né? E ele ficava um pouquinho até constrangido com isso, mas ao longo do tempo ele foi aprendendo. Então é aí que eu falo da questão da não pena. Qualquer uma outra situação, se você tivesse diante de uma criança com toda a necessidade que o João tinha, bem pequeno, usando fralda, e você acreditar, e você acordar o seu filho várias vezes durante a noite, atrapalhando um sono, que seria um sono, né, ininterrupto, é para quem não tem pena mesmo. Sabe? Então isso exige muito de um pai, exige muito de uma mãe, você não ter pena daquele destino, você acreditar na força daquele destino, você acreditar que aquela criança vai dar conta daquilo. E que o melhor que você pode fazer por ela naquele momento é não poupá-la disso. Porque quando eu poupo a mensagem subliminar que eu estou dando para essa criança, eu não acredito em você. Você não é capaz, você não vai dar conta de fazer. A mamãe vai estar aqui o tempo todo lhe assessorando, lhe ajudando. E quando eu passo, devolvo, né, deixo com ela a responsabilidade dela e a autorresponsabilidade dela, gente, não precisa ser típico ou atípico. A pessoa sabe. Porque antes de ter diagnóstico, antes de ter autismo, ele é um ser humano. E ele tem toda essa profundeza de alma que é capaz de entender o que você está dizendo para ele. Que às vezes nem precisa ser verbal, às vezes um olhar que eu te olho e já demonstro que não confio em você, como é que eu vou te dar uma devolutiva? Então, essa foi uma das experiências onde nós acreditamos no João e nós não tivemos pena dele. E Artilamar, e agora, na pandemia, né, que você colocou para mim assim, a gente vive o autismo às avessas, é um luta às avessas, né? E na pandemia, como você foi lidando com esse movimento aonde você estava, mas o seu marido o tempo todo com ele ali, que você colocou naquele texto lindo que eu vou publicar? Pode publicar. Olha, na pandemia, assim, eu falo... Primeiro foi uma situação que nós todos, o mundo todo, ainda está tentando entender, pegou todo mundo de surpresa. Eu acho que pouquíssimas pessoas no planeta Terra viveram uma pandemia, alguém com 100 anos, eu não sei quando foi a última pandemia, acho que a gripe espanhola, né? Não sei exatamente o ano. Mas foi uma situação inesperada que pegou todo mundo de surpresa. E no primeiro momento, nós ficamos perdidos, né? A gente não sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu lembro que eu tinha acabado de chegar de uma formação, de Brasília, inclusive. Falei até contigo pelo WhatsApp, lembra? Uhum. Me mandaste aquela foto linda toda de verde. Tô de verde, tá? Também. E aí, quando eu cheguei no Amapá, eu lembro que uma semana depois a vida ainda caminhou normal. Na semana seguinte, foi meados de março, a vida mudou de cabeça para o ar, né? Já não podíamos mais ir para o trabalho, não podíamos mais sair. O João não podia mais ir para a escola, o Marquinhos não podia ir mais para o trabalho. Então ficou todo mundo dentro de casa e meio que, o que é que eu faço agora, né? Porque para a nossa vida, para o nosso cotidiano, a nossa casa é como se fosse até um lugar mais de hospedagem, né? Porque com toda essa carga de atribuição, de rotina que nós temos como profissionais, a gente para muito pouco em casa. E de repente nós tivemos que nos deparar com isso. Eu estou na minha casa, eu voltei para casa.
mas a gente não sabia mais o que fazer estando em casa. A gente desaprendeu a estar em casa. Nós desaprendemos a estar conosco mesmo. Nós desaprendemos tudo isso. Isso. E aí, com a pandemia, a gente teve que olhar para isso. Nós tivemos que reaprender uma nova linguagem. A linguagem do voltar para casa. A linguagem de eu voltar para minha família. De voltar para minhas coisas. De voltar para o essencial. E nós tivemos que nos reinventar. Da segunda semana, as coisas... Da segunda semana para a terceira semana, as coisas foram tomando uma outra proporção. No primeiro momento, nós começamos a cuidar do ambiente, daquilo que há anos nós não organizávamos e passamos a organizar, aproveitar esse tempo. Mas a gente percebeu que era uma grande oportunidade de volta para casa mesmo, de volta para os nossos. E nós aproveitamos tudo que a gente podia fazer em família, juntos, conectando mesmo, reforçando esses vínculos. E como a sensação que eu tive quando começaram a me perguntar, a sensação que eu tive com a pandemia, embora assustasse, né, você ligar a televisão, muitas pessoas morrendo, as pessoas reclamando do isolamento, para nós começou a fazer um outro sentido. Porque a cada dia que eu não tinha mais, que eu não podia mais sair de casa, meu marido sair de casa para trabalhar, eu para trabalhar, e nós podíamos ficar em casa com os nossos filhos, o comportamento deles foi mudando, o nosso foi mudando. Isso. Então, tudo que todo mundo lá fora estava sentindo, que era a angústia, o medo pelo isolamento, a falta do trabalho, a falta do amigo, a falta do parente, para nós, famílias que vivemos o autismo, foi diferente. É como se fosse um resgate. Tudo que todo mundo está vivendo lá fora, com exceção dos sentimentos de angústia pela perda física de um ser, mas isso daí nós sentimos. Eu estou falando do resgate, do voltar. Não era mais isolamento. Do se ver, né? Do se ver, do olhar para você. Eu estou aqui, eu estou disponível para você. 100% disponível para você. Para nós foi tudo diferente, foi tudo às avessas. Eu acredito que, com exceção da licença maternidade, que na minha época, ainda quando eu tive os meninos, era só de 4 meses, e nós já estamos com o quê? 4 meses de quarentena? Olha, fazendo outro paralelo. Eu nunca estive tanto tempo perto dos nossos filhos, a não ser quando estava na quarentena da licença maternidade. Então, para nós foi tudo às avessas. Os nossos filhos puderam nos ter agora, numa fase da vida em que eles estão mais maduros, na integralidade. Eles puderam nos sentir de perto, e nós sentir também eles, na angústia de ter fugido todo mundo da rotina, a rotina ter sido totalmente alterada. A disponibilidade desses pais, a disponibilidade desses filhos, olhar para esses filhos, estar com eles desde o café da manhã até o jantar. Isso é incrível. E você ter que não deixar esse dia ser chato, ser monótono. Fazer desse dia um dia prazeroso e um dia para que eles lembrem pro resto da vida de como foi essa experiência de estar com esses pais. Não essa experiência de estar angustiado, de estar deprimido, de estar se lamentando por isso, por aquilo. Nós transformamos essa dor nossa, de pessoas típicas, de ter que ter alterado toda a nossa rotina, em algo muito prazeroso, de entrega total para os nossos filhos. A gente conseguiu fazer isso. E eu achei lindo, porque eu acompanho a história deles, a gente vai se falando por WhatsApp, né?
E tinha o João lá, ajudando o pai no churrasco, daqui a pouco cuidando das plantas, como marceneiro, serrando uma madeira. Então ele estava acompanhando o pai em tudo. Eu achei isso fantástico. E uma coisa que eu quero contribuir aí é que eu tenho uma professora também, que foi minha aluna, que ela tem uma clínica em São Paulo, onde ela atende crianças com autismo, com síndrome de Down, com deficiência, com problemas de aprendizagem, e ela me contou, na última vez que nós nos encontramos online, que aqueles alunos que tinham muitas dificuldades, eles estavam muito melhores depois que eles ficaram lá no casulo com seus pais. Diz que eles mudaram, que eles estavam muito melhores, que confirma isso que você está colocando, entende? Exato. Que é esse movimento da gente voltar e estar com o filho ali integral, né? Coisa que no dia a dia não dava tempo. E a gente não sabe, também os pais não fazem isso porque não querem, né? Todo mundo envolvido na sua vida administrativa e social, etc. Trabalho, mas isso teve um reflexo para as crianças que tinham alguma dificuldade aí. Foi muito bom. E o que a gente procurou fazer na nossa casa foi justamente tudo, a grande maioria das coisas diferentes, de vamos fugir do padrão. Porque se a gente for começar a fazer aquelas coisas que a gente fazia antes, né, comum, todo mundo vai ficar estressado aqui, todo mundo vai ficar deprimido. Então a gente começou a fazer coisas que realmente não fazia antes. Fazer churrasco, a gente comia muito churrasco, a gente gosta muito de churrasco. Desculpa meus amigos vegetarianos, mas a gente gosta de churrasco. Mas a gente não tinha habilidade para assar uma carne. Isso o Marcos aprendeu muito bem e passou para os filhos e envolveu os filhos nessa atividade. Pintar, né? Plantar, porque regar ele já regava. Uma das atribuições do João dentro de casa é regar as plantas, mas ele não plantava, pegar na terra. Nós colocamos ele para pegar na terra. E a coisa também que ele fez, assim, que envolveu toda a família, todo mundo foi para a rua no mesmo dia para ensinar ele a andar de bicicleta. No outro dia foi só o pai, no outro dia foi só o irmão, no outro dia foi só eu, para ele ter a percepção da integralidade da família, todo mundo junto. E depois de cada membro da família se importando com esse novo aprendizado dele, que foi andar de bicicleta. E aí é muito lindo, porque tem até um vídeo, eu coloquei no Facebook, que quando ele vê que ele conseguiu aprender a andar de bicicleta, já equilibrada, ele passa do meu lado e do pai, e diz, oi papai, oi mamãe, tipo assim, olha, eu consegui, né, eu tô aqui. Foi muito lindo, foi muito emocionante, né, viver isso. Muito lindo. E assim, embora seja um momento que a gente sabe que é angustiante, que a gente está torcendo como todo mundo que ele passe logo, né? Ninguém quer viver eternamente em isolamento, mas nós conseguimos transformar esse momento que poderia ser um momento de dor, um momento de acionar gatilho de depressão, de estresse, de síndrome do pânico, nós conseguimos transformar esse momento em algo que não desencadeasse nada que comprometesse o nosso emocional, o nosso psíquico. E eu digo assim, fazer isso, olhando para trás, nada é por acaso, toda essa minha trajetória, buscando esses cursos, foi fundamental para que a gente chegasse aqui e nós chegássemos com equilíbrio. Tem horas que a gente fica triste, tem horas que a gente fica angustiado, mas rapidinho se reequilibra, acende um incenso, faz uma respiração, ouve uma música, assiste um filme, come uma pipoca, faz algo diferente. E assim a gente foi caminhando nesse período. E Artilamar, nós estamos com o tempo... Antes de você concluir, nós estamos com o tempo vencendo. Eu quero pedir a vocês que estão assistindo, não saiam, ele vai cair, eu vou retornar, porque o João vai fazer uma homenagem a todos vocês que estão assistindo. Ele toca músicas lindas e ele vai tocar uma música para todos. Então eu peço a vocês que não saiam. Vai cair, a gente retorna, eu trago de novo a Artilamar para que o João possa fazer esse encerramento, essa homenagem para todos, tá? Pode concluir até cair. Quando cair, eu já coloco de novo. Eu até lembro, eu não sei o que eu ia falar, perdi aqui o fio da meada. Mas é porque eu fiquei com medo de cair antes. Não, a única coisa que eu tenho assim, eu estou aqui grata a todo esse movimento, né, de expansão.
e o que também aconteceu nessa quarentena, e antes eu não fazia pelas outras demandas na minha vida, foi esse estar disponível para falar cada vez mais de autismo, né? A pandemia me trouxe isso de presente, essa oportunidade de eu levar a nossa experiência de vida, a nossa experiência enquanto família, e de uma certa forma estar colaborando com muitas pessoas. Eu não posso sair de casa, mas eu posso, através dessa live, através das outras lives que eu fiz, tocar muitos corações. É engraçado como eu tive um retorno, aquele texto que eu postei há poucos dias, no dia 18, né, agora há pouquinho, eu escrevi ele em maio, e engraçado, aquilo não é um texto não, aquilo é uma conversa de WhatsApp. É porque quando eu dei o título para a Roberta, da UAB de São Paulo, que eu ia falar sobre autismo, como ela tem muitos clientes, né, dentro da constelação familiar com filhos autistas, ela me pediu para falar e veio esse título. E quando eu falei desse título, ela ficou meio assustada, luto, né? Mas eu tinha colocado só entre aspas. E realmente era meio chocante. Quando eu vi que ela ficou meio assustada com o título e não era nada daquilo que eu estava sentindo, e a gente trabalha com energia, aí eu peguei o WhatsApp e falei para ela, olha, o tema é por causa disso, disso, disso. Aquilo era uma explicação para ela, para o meu título, título do tema. Entendi. O título da live, né? E acabou que virou um texto. E que tem todo sentido, porque é incrível, o autista, ele já estava, como se diz, ele já estava naquele isolamento social. Só que aí, quando a gente começa a pandemia, o isolamento social, que era a família estar junto dentro de casa, favoreceu demais as crianças. Eu acho que devem ter, não só você, mas eu acredito que muitos outros pais vão ter muitas histórias para contar. Desculpa. O autismo por si só, que é uma das característica do autismo, é o isolamento da pessoa. É o isolamento. Né? Então ela se isola. Com a pandemia, as pessoas típicas e não típicas, as atípicas tiveram que se isolar. Então para nós foi o contrário. O que seria para eles o isolamento que eles viviam antes, esse isolamento da família, dos amigos, dos pais que viviam sempre trabalhando, ocupados, né? Isso não é para botar culpa em nenhum pai, tá, gente? É normal, todo mundo trabalha, é assim mesmo, você só tem que administrar isso. Então, eles viveram as avessas, porque o que foi isolamento, para eles foi liberdade, porque agora eu tenho liberdade, agora eu não estou isolado do meu pai, eu não estou isolado do meu irmão, eu não estou isolado na minha casa, eu não estou sozinho. Então, foi muito importante e foi muito lindo isso que acabou fluindo, né? E esse texto está rolando tudo por aí. Recebo mensagem diariamente, né, das pessoas parabenizando, dizendo o quanto foram tocadas por esse texto e da compreensão, né, do paralelo que foi feito. Ele traz realmente... o como, né? Ele traz uma forma de ver. Isso foi muito bonito. Porque se você olha a palavra isoladamente, né, semanticamente, isolamento, ela dá uma sensação ruim, né? Isso. Aí essa sensação ruim de isolamento, eu tô distante de tudo, isso é um sentimento hoje nosso das pessoas típicas. O que eu trago no texto é uma reflexão desse isolamento que nós sofremos, a família sofre e a própria pessoa com TEA sofre quando recebe um diagnóstico de autismo. Tá? Quando descobre que tem autismo, porque é uma característica mesmo, e a nossa função de pais, e a nossa função de professores, nossa função de família e de amigos, estamos disponíveis para ajudar essa criança, é tentar tirá-la desse isolamento da síndrome. Que com a pandemia, para eles não teve isolamento nenhum, né? Eles tiveram esses papás lindos e maravilhosos integralmente para eles. Foi fantástico isso. Isso o João já está aqui. Isso, agora o que vai acontecer? Ela vai cair agora, eu vou retirar. Eu quero que vocês fiquem aí, eu vou abrir de novo, aí todos entram para vocês assistirem o João apresentando a música linda, que ele especial para esse momento com vocês, tá, gente? Mas a gente não consegue fazer direto, então eu tenho que encerrar e começar de novo, porque faltam aqui, acho que segundos, né?
Eu não marquei, o meu computador acabou a bateria, mas ela tá fechando. Eu não sei por que ele não caiu ainda, porque já são 18h22. Acho que eu entrei atrasada, né? Então, gente, vamos lá. Eu acho que eu entrei atrasada, porque tá 18h22 no meu telefone. Eu vou fechar e vou abrir de novo para que a gente possa iniciar. Ei, Ellen, enquanto não cai, eu só queria falar um pouquinho da pedagogia sistêmica. Fala. Pode falar. Gente, antes de eu conhecer a própria pedagogia sistêmica, já existia, porque já tinha esse olhar sistêmico, né? Então já existia todo um diálogo, toda uma interação com a escola. Mas é engraçado como a partir dela tudo se transforma muito mais, né? E eu tinha algumas resistências em relação à escola, e acredito que a escola também tinha algumas resistências em relação à família. E com esse movimento, inclusive de trazer a Ellen para o Amapá, a escola que o meu filho frequenta acabou que mandou uma pessoa fazer um curso. Ela não fez toda a formação. Ela fez o curso. E como mudou muito o comportamento dessa pessoa. Ela fez um módulo, que foi aquele módulo avulso, né? Foi. Como mudou muito o trato dela com as demandas que a família leva para a escola. Que lindo. E também queria falar, no início da caminhada do João, eu tinha muita resistência em ter um acompanhante para o João em sala de aula. Porque eu disse, eu não quero alguém para ficar acompanhando o nosso filho que se torne uma babá, seja a sombra dessa criança que precisa evoluir. Mas, no decorrer dos anos, acho que 2 anos depois, eu fui mudando de opinião. Disse, não, realmente é necessário, porque eu acho que, na verdade, eu passei pelaquela fase da aceitação do diagnóstico, de aceitar que seu filho tinha uma necessidade, que ele precisava de um auxílio nesse momento, e eu fui mudando. E aí ele passou a ter esse acompanhante, né? Durante a jornada escolar do João, ele teve 3 pessoas que acompanharam ele em sala. E na o hora último que cair, agora a gente retorna na outra. Tá indo aí para cair, tá? Tá. Pode falar. E agora ele está sendo acompanhado pelo seu Juvenal, que é uma pessoa fantástica e que fez toda a formação do curso da Ellen. E do quanto a gente percebe na própria mudança de postura do seu Juvenal. Vai cair. Aí já tá o João! Olha lá ele. Que lindo. Lindo. Tudo bom, João? Tá tudo bem, tá tudo bem. Tudo bem? Que lindo. Olha, tem muitas pessoas aqui que vão assistir você tocar, viu? Eu só tô ajeitando aqui para aparecer ele, tá? Pode ajeitar. Eu tô vendo ele daqui. Nossa, ele tá lindo. Tá tudo bem, João? Tá tudo bom, pai. Você tá sentindo falta da escola? Tá, da escola. E o seu Juvenal? Tá no Juvenal. Ele tá indo aí pra sua casa já? Tá lá em casa, tio. Ah, tá na casa dele, né? Que lindo. Mais assim. Mais. Tá dando pra ver ele. Tá dando pra ver? Tá dando. Agora o João Pedro vai tocar uma musiquinha para vocês, tá, gente? Porque eu digo disso também para as famílias. Um dos maiores desafios nossos enquanto família, porque todos eles têm, com certeza, é uma alta habilidade. Então, nosso grande desafio é descobrir essa alta habilidade, porque às vezes ele está escondidinha. E no caso do João, nós conseguimos descobrir a habilidade dele com o piano. E aí a gente não teve dúvida, acreditou nele, e hoje o João está tocando piano, já fez até um recital. E esse recital também surgiu a partir da minha formação em pedagogia sistêmica, que eu me fortaleci, acreditei e levei à frente. Foi lindo, né? Então agora o João vai tocar para vocês. Eu não sei se está aparecendo o teclado. Levanta mais. Não, o teclado só aparece um pedacinho. Agora deu. Isso. Aí, agora ficou bom.
Saiu de novo. Aí, agora, deixa assim dá. Ficou ótimo agora. Tá? Agora tá ótimo. Pode tocar, filho. Pode tocar. Que lindo.
João, tem um montão de gente escrevendo parabéns, mandando coraçãozinho para você, dizendo que foi lindo. Parabéns, querido. Que lindo. Que lindo. Ele toca muito lindo. E aí, Ashilamar, é legal. Eu gostaria que você falasse do concerto que ele participou ano passado, para as pessoas saberem que você tem todo esse movimento aí desse incentivo, né? Eu fico super emocionada porque é você buscar no seu filho o talento que está lá dentro, né? Então, eu vi nesse concerto que você organizou ano passado, que você ajudou, assim, muitos pais de crianças com transtorno do espectro autismo, de abrir essa possibilidade de olhar para os talentos do filho, né? Não só a alfabetização, mas os talentos que existem ali. E também dizer que o João já está no ensino médio, não é isso? Já, ele está no segundo ano. Para o ano ele termina, né? Conta aí para as pessoas sobre isso. A habilidade do João, né? Quando eu descobri, ele era bem pequeno e eu percebia que quando eu cantava para ele dormir, ele maestrava com a mãozinha. E os anos foram passando. Como ele tinha muitas coisas que precisavam ser trabalhadas, a música era uma coisa que a gente não cogitava. Quando saiu o diagnóstico dele, o médico recomendou que ele fizesse musicoterapia. E na musicoterapia a gente percebeu, né, a musicoterapeuta, que ele gostava do piano e de bateria. E hoje ele está com a idade? 16. E aí foi assim, ele foi andando, foi, mas como ele tem o autismo, era muito difícil conseguir colocá-lo numa escola. Então, na verdade, o João aprendeu a tocar sozinho, ele tem ouvido absoluto. Então, ele toca sozinho, ele vai tentando descobrir onde estão as teclas para sair a música, né? Que lindo. E ficou muito tempo assim. Há pouco, ele foi para a escola de música oficial, que é a escola do estado, ano passado só. Nesse outro tempo, ele fez uma escola particular com a professora Neuma, mas ele não estava numa escola profissionalizante, agora que ele entrou. E quando eu estava na formação em pedagogia sistêmica, eu tive assim, eu digo, poxa, é uma habilidade, nosso filho está aprendendo a tocar, ele tem ouvido absoluto, ele tenta tirar ouvido, ele erra, ele acerta, e eu preciso mostrar para as pessoas que essas crianças, no caso ele já adolescente, tem um potencial e que precisa investir nisso, né? E aí foi quando eu decidi fazer o recital dele, né? Aí eu conversei com a professora, a gente ensaiou algumas músicas. Na verdade, foram 15 músicas que ele ensaiou por recital. E participaram mais duas outras, uma criança de 5 anos com deficiência visual e um outro que também era autista. Então, eram 3 especiais participaram desse recital. E foi assim, eu decidi no curso e em menos de 15 dias esse recital estava montado. Eu cheguei em Macapá no domingo à noite. Quando eu fui trabalhar na segunda de manhã, eu ia passando na frente de um órgão do estado, onde tem um auditório, que tem eventos. Eu simplesmente senti no coração, se eu vou parar aqui, vou já pedir, se perguntar se eles não me cedem esse auditório. Aí eu entrei lá, falei com a pessoa, contei, disse, olha, é meu filho, né? Ele está aprendendo a tocar piano, eu estou querendo fazer um recital, que na verdade eu quero levar uma mensagem para as famílias de que é possível, quando você acredita nesse potencial. E, paralelamente, a gente fez uma filantropia, que a gente cobrou um ingresso bem pequenininho o valor e doamos para a AMA, né? E não deu outra. A mensagem chegou assim ao público porque foi engraçado, que foi em 15 dias e a instituição realmente tomou isso, acreditou nisso, achou que seria importante para a sociedade. De repente, quando eu vi, teve um movimento muito grande, televisão envolvida, foi divulgando, amigos vindo de outros estados para Macapá para o recital. E quando eu me espantei, aí conseguimos os ingressos, né? E os ingressos não vendia, porque eu dizia que estava numa sorveteria para vender aqui em Macapá. E as pessoas iam lá, mas não vendiam no cartão, não compravam o ingresso.
Eu disse, será que essas pessoas não vão? Mas elas vão sim. Gente, foi muito interessante. Aí eu levei, disse, olha, avisa aqui na sorveteria que eu vou levar os ingressos para a porta do teatro. As pessoas, se quiserem, comprem lá então, né? Porque lá a gente vai ter dinheiro para dar troca, essas coisas, que na sorveteria não tinha. Foi muito engraçado, porque o movimento foi tão grande que as pessoas chegaram, a gente nem conhecia direito, muitas pessoas, que o tema chamou. Chegavam pessoas lá, famílias, o pai, a mãe, o filho com autismo, aí levava a sogra. Impressionante. Quando acabou, as pessoas, olha, nós viemos porque nós ouvimos isso daqui e quisemos participar disso aqui. Nosso filho também acabou de sair, o diagnóstico dele também tem autismo. Então foi um movimento muito grande, o teatro ficou lotado e a gente nem esperava isso, né? A gente só esperava levar uma mensagem. Mas ela chegou. Foi lindo. E o mais engraçado, que aí depois do recital dele, ele foi para a escola de música. Hoje ele está fazendo escola de música regular, profissionalizante mesmo, né? Olha e daqui que a lindo, 3 hein? anos, o João vai estar formado em música. E o que a gente quer e espera, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, é que o João faça o nível superior que nós temos na faculdade estadual, música. Faça vestibular para música, né? Então, em breve, o João também, se Deus quiser, vai estar cursando uma faculdade de música. E agora que você falou aí da faculdade, a gente encerrou aquela live, né? Foi tão assim, buf, que ela cai, né? Mas você estava falando do monitor, que é o seu Juvenal. O seu Juvenal acompanha o João, né, na escola, e ele esteve conosco na formação em pedagogia sistêmica. Então, eu quero colocar aqui para vocês o quanto esse senhor, assim, não tem palavras de gratidão de tê-lo na turma, o quanto ele cresceu e o quanto ele utilizava naquele movimento simples dele se colocar para mim, as ferramentas da pedagogia sistêmica, e ele foi me dando retorno do quanto facilitou a relação dele com a escola, com os professores, com o João, com o desenvolvimento das tarefas, com o lugar que ele ocupou a partir da formação com o João, que ele trabalhava muito de frente, que aí ele foi para a lateral, e tudo isso favoreceu, né, o movimento com o João. Então, assim, ela começou a colocar e a gente não conseguiu concluir, mas é incrível como os monitores, né, que tomam consciência desse movimento, dessas ferramentas, o quanto eles podem expandir e ajudar as crianças dentro da sala de aula, né? Que foi o que a gente observou, não foi, Artyom? Foi, ele mudou em muitas coisas, né? E essa da postura, do lugar dele, inclusive no sentar em sala de aula, ele observou que isso interferia no próprio comportamento do João e no próprio andar da sala de aula, cada um no seu lugar, o próprio professor, porque ele não é professor, o João na escola, né? Ele só está lá auxiliando, e a postura dele até de deixar o professor ser professor e ele ser o acompanhante do João. E também o próprio movimento que aconteceu na vida pessoal dele, né? Do resgate que ele foi fazer do pai, né? Que ele tinha perdido contato. Então foi assim muito, muito enriquecedor. E a gente percebeu a mudança de energia no seu Juvenal, né? Hoje ele tem uma postura totalmente diferente, muito coerente, muito realista. E muito na postura dele do que ele é em sala de aula, do que ele representa em sala de aula, do que ele é pro João, né? Eu lembro, você falando isso, eu lembro que no início ele falava assim, não, porque os professores e tal, era quase que um salvador do João, né? Depois ele acalmou, ficou no lugar dele, meu lugar aqui ao lado do João, conduzindo ele nas tarefas, e isso foi um efeito fantástico, né? Então, assim, não tem preço, né? A gente vê esses efeitos em cada um. Muito lindo. Inclusive, eu acho que eu postei também nas minhas redes sociais, teve um trabalho aqui em casa de ciências, né? Biologia, ciência, química, física, que era uma atividade também e que ia exigir do João chegar perto do fogão para aquecer o metal, né? Para ele entender que
os átomos se expandem quando é aquecido e quando é resfriado ele diminui, para ele entender isso. E aí eu estava até na cozinha, né? Aí o seu Juvenal ele teve um pouquinho de medo nessa hora de o João se queimar, né? Aí eu olhei para ele e disse, mas o senhor cursou pedagogia sistêmica. O João confia nele, ele disse, é mesmo, né? Ele confia. Aí pronto, a gente filmou, ele acreditou e deixou o João tocar, né? Ele voltou para a postura dele, né? E acreditou no João. Mas eu estava lá do lado e vi esse comportamento. Ele só duvidou na hora de chegar no fogo, né? Mas rapidinho ele se recompôs, tomou a força, acreditou e levou a atividade e filmou outro dia ele foi lindo, né? Maravilhoso. E Atilamar, o que você gostaria de deixar assim como mensagem para as mães, para os pais que estão aí hoje com os seus filhos dentro de casa, vivendo esse momento da pandemia, onde a gente está nessa interação juntinho o tempo todo? Qual a mensagem que você deixa para as famílias e também para a escola? Porque eu sei da trajetória que você viveu para estar hoje com toda essa tranquilidade e segurança, né, com a escola. Qual a mensagem que você deixa aí? Olha, para as famílias, eu acho que agora é um momento muito especial que a gente está vivendo, de cada um voltar e olhar para si mesmo, né? A gente está olhando muito, apesar da pandemia, apesar do isolamento, apesar dessa carga de experiência que está sendo jogada em cima da gente, tem uma grande oportunidade de crescimento. Mas eu ainda acho, eu ainda acredito, vejo, né, pelo que eu estou vendo, as pessoas já estão olhando muito para o externo. As pessoas estão olhando muito ainda para o que o noticiário está falando, para os boletins, né, para as angústias dos outros. Estão perdendo uma grande oportunidade de olhar para si mesmo. Eu acho que é o momento de a gente olhar para a gente, tomar a nossa força, e só assim a gente vai dar conta de fazer algo pelo outro. Eu vejo muito movimento de solidariedade, eu acho lindo isso. Coletivo, né? Um coletivo funcionando, mas para que esse coletivo funcione, e é uma alma coletiva, né? É o planeta que está passando por isso. É o momento de nós olharmos para nós mesmos. Tá? E para eu olhar para mim mesma, eu preciso ainda fazer um movimento de desconexão, não é desconexão com o mundo, mas desconexão com essas dores todas que estão tendo por aí. Não é desconexão de eu ficar alienada. Isso aqui precisa ficar de stand-by agora. Agora eu preciso fazer um outro movimento. E viver agora. As pessoas estão com medo da morte e esquecendo que estão vivas, né? Eu tenho uma amiga que ela fala, e parece uma fala do próprio Bert Hellinger, que é os mortos morrem para que os vivos vivam. Isso. E nós estamos vivos. Eu estou viva, a Ellen está viva, quem está nos assistindo está vivo. Vamos fazer esse movimento de vida, gente. Isso. Eu acho que só aqui a gente consegue passar melhor por esse momento que angustia, mexe com a gente, tem uma hora que a gente fica meio inseguro, não sabe direito como vai ser o amanhã, as coisas estão voltando devagar, mas a gente não sabe se vai vir uma segunda onda. Mas mesmo que venha a segunda, terceira, quarta, quinta onda, não interessa a onda que vier, eu preciso estar fortalecida comigo mesma. E para eu estar fortalecida comigo mesma, eu preciso voltar para mim, eu preciso voltar para o meu centro. Então é uma grande oportunidade agora das pessoas voltarem para o centro. Ah, mas como é que volta para o centro? Não sei voltar para o centro. Procura ajuda. Procura alguém que te ajude. Tem tantas pessoas por aí disponível para te ajudar, para te auxiliar. Né? E não é fácil, não é fácil voltar para o centro. Mas você dá conta, você consegue, tem gente disponível, tem internet, nós temos agora muita tecnologia. Muitas ferramentas, né, pela internet. Muita ferramenta que te ajuda a voltar. Né? Eu tive uma experiência, agora na pandemia, de uma amiga que realmente surtou. Né? Acabou tendo até síndrome do pânico, porque ficou focada na morte. Né?
A morte, que para nós ocidentais é algo ainda muito complicado de processar, de assimilar, de encarar, de olhar para ela, para os orientais não é tanto, né? Assim. Mas nesse momento eu preciso focar na vida. E quando eu foco na vida, eu volto naquela frase do Bert: os mortos morrem para que os vivos vivam. Viva, viva. É uma oportunidade que eu tenho de viver agora. E para eu viver agora e sobreviver a uma pandemia, eu preciso de um novo estilo de vida. Eu preciso de um novo olhar, eu preciso de uma nova postura. Gente, se você analisar tudo o que está acontecendo, é sistêmico, né? Eu sou até suspeita para falar. Sim. Mas tudo que está acontecendo no mundo, esse vírus que veio, ele nada mais está fazendo do que mudar a postura. Hábitos nossos que foram perdidos, foram esquecidos, estavam dormindo, que a gente precisa continuar fazendo, mesmo que a pandemia passe. Acho que a Ellen lembra lá no Instituto Essence, para entrar no auditório, eu não deixo ninguém entrar com sapato. Lembra? Mas entra na clínica toda, passa tudinho. Eu não colocava lá na frente que o espaço era pequeno, mas já era um hábito meu de não deixar ninguém entrar naquele espaço que para mim é muito sagrado. Sapato sujo, né? Então aquilo que era uma exceção agora virou uma regra nas nossas casas e deve continuar. Então isso aqui é o quê? É vida. Limpar os pés, lavar as mãos, higienizar, tudo é vida, gente. É sinônimo de vida, não é sinônimo de morte. Então vamos focar na vida. Essa é a minha opinião. E Artilamar, manda aí uma mensagem, fala aí da sua experiência, assim, como mãe, qual a mensagem que você deixa para a escola? Como mãe, a mensagem que eu tenho para a escola é: eu descobri, eu demorei muito tempo, mas eu descobri o lugar real da escola, onde ela está na minha vida, na vida dos nossos filhos, né? Eu sempre respeitei a escola, eu sempre respeitei a educação, porque eu venho de uma família de educadores. As minhas irmãs quase todas são professoras. Eu agora que estou indo por esse caminho. Então, a minha relação com a escola sempre foi boa. Amo estudar, mas eu não tinha a consciência dos períodos históricos envolvendo a escola e que isso está diretamente relacionado e nos afeta. Todas as fases que a escola viveu, que a educação viveu para nós chegarmos onde nós estamos. Então, gratidão à escola por tudo que ela foi, por tudo que ela fez, do jeito que era, do jeito certo naquele momento para nós chegarmos até aqui. E dizer assim, que hoje, eu e muitas famílias no Amapá, fizemos um movimento muito grande dessa inclusão, dessa mudança de olhar nas escolas, com material adaptado para crianças que precisavam de material adaptado. Dizer para a escola do quanto hoje eu reconheço do movimento que a escola fez e faz para adquirir esse novo olhar, para dar um passo a mais nessa nova direção. E hoje eu sei que esse passo, assim como foi difícil para os pais incluir essa criança com necessidade especial no seu coração e dar um outro passo para buscar ajuda e auxiliar essa criança no desenvolvimento dela, apesar da inclusão no nosso país ainda está caminhando a passos lentos, mas esses passos dados já foram magníficos, de uma dimensão imensa, tamanha, a ponto de beneficiar muitas famílias, de incluir muitas pessoas que estavam incluídas. Então, gratidão à escola, gratidão a cada movimento dado. Por mais que em algum momento da minha vida eu tenha achado que o passo foi pequeno, hoje eu sei que aquele passo foi o suficiente para eu que deram conta de fazer, e que aquele pequeno passo que eu, na minha ignorância, achava que era pequeno, hoje ele está gigantesco diante de uma educação de inclusão que a gente está tendo, diante de tudo que a gente está vendo as escolas se transformarem, diante do esforço que eu vejo hoje as escolas e os professores quererem dar continuidade às aulas
para não prejudicar os seus alunos. Isso. Estão se reinventando para dar aula online. Todo mundo tem que aprender a usar essas plataformas, que até um dia desse, para mim, não tinha importância nenhuma. O professor também não tinha. O professor vivia dando aula aqui numa escola, na outra escola, não dava muito tempo de aprender muita coisa. Então, gratidão às escolas por terem olhado para esse novo momento que nós estamos vivendo e por terem se colocado à disposição para viver. Se reinventado, né? Se reinventar. Né? A gente ainda vê essa limitação um pouco na escola pública pela como é que se diz? Pela própria clientela da escola pública. Isso. Que tem essas peculiaridades, né? Mas a gente está vendo a escola particular tentando se reinventar para deixar o mínimo de sequela para seus alunos. E a gente sente quando o professor se reinventa, a escola se reinventa, gente, é engraçado. Mas você sente o amor que vem nesse novo movimento. Que antes, quando era naquele, só deixo o meu filho na escola e pego no final da aula, parece que não tinha muito essa interação família e escola. Eu não conseguia ver muito bem todo esse papel, todo esse trabalho da escola para atender os nossos filhos. Hoje, quando eu vejo a escola dando guinada, e estou aqui diante de um computador, diante de uma plataforma, vindo de se reinventarem, a gente percebe quanto de amor a escola e os professores estão carregando, e quanto disponibilidade eles estão tendo para que a gente passe por esse momento delicado com menos angústia, menos trauma, menos perdas educacionais, escolares, né? É muito interessante isso. E Artilamar, aproveitando, né, o que você colocou, muito bem colocado, o pessoal está aí dando parabéns, agradecendo, né? E o que você coloca que é muito claro, se nós não tivermos gratidão ao que passou, do jeito que foi, mesmo com todo o atropelo, né, que tenha tido, seja como foi, para alguns com mais, vamos dizer, com mais sucesso, outros não importa. Se nós não tivermos gratidão ao que passou, aí a nossa realidade agora não toma, porque enquanto a gente está tomando julgamento ao que passou, nós estamos com dificuldade de olhar para a realidade agora. E olhar para essa realidade agora, né, na pandemia, com aulas online, significa ter gratidão a tudo que nós tínhamos e confiar que todos, a escola, mesmo que a gente erre fazendo algo, a gente está procurando fazer o melhor dentro disso que ela colocou, para levar para os filhos dentro das casas que são os nossos alunos, o melhor que a gente pode, né? E nesse movimento não está fora do que a gente fala aqui o tempo inteiro, que é levando no meio disso, introjetado um amor grande que o professor tem pela educação, pelo ensinar, para passar adiante aquilo que ele sabe. Então isso é lindo, né? O que a gente está vendo agora é um movimento muito grande para que as coisas possam ter um fluxo. Então, minha amiga, muito grata pela sua participação, pela sua contribuição. As pessoas aí, muitos elogios, todo mundo dizendo que foi excelente, foi maravilhoso. Eu vou estar postando esse agora, eles vão separados para o IGVT, mas eu vou juntar as duas no YouTube. Eu acredito que amanhã já está no YouTube completo, vai dar 1h30 mais ou menos. Mas no IGVT eu não tenho como juntar, tá? Então, se você quiser passar para as pessoas, amanhã já está no YouTube. E assim, muita gratidão, eu creio que vai contribuir com muitas mães, né, de crianças que têm os filhos com transtorno. E a gente fica muito feliz dessa contribuição. Você é a primeira de muitas lives dessa semana, todas falando sobre a criança do espectro autista. E o nosso movimento aí, o nosso objetivo é mostrar o que o João mostrou, né? Que existe um talento dentro dele, existe uma sabedoria dentro de todas as crianças. Se a gente olhar e confiar, eles dão conta dentro do destino que eles vieram.
Aí eles mostram que eles vão longe, né? E o João mostra isso, o Marcos também, e a gente fica muito alegre, muito grata mesmo pela sua participação. Se você quiser colocar alguma coisa antes de eu encerrar. Em termos de escola, eu queria colocar também, isso eu acho que é um papel importante dos pais, né? Porque eu não sei, eu não conheço a história de vida do professor que vai receber o meu filho, né? E é importante esse contato família e escola, família e professores, até porque nesse contato nós temos uma oportunidade de dizer para esse professor que a gente confia nele. E quando o professor se depara numa sala de aula, isso é muito comum, gente. Professores chegam, são contratados para uma escola, mas a escola não diz que numa sala de aula tem 2, 3 com autismo, 1 com Down, não diz. O professor, quando chega numa sala de aula, ele fica assustado. E não é para menos, né? Então, a primeira reação de um professor nesse momento, e isso eu sei porque foi um relato de um professor, é que ele pensa em desistir. Ele acha que não dá conta. E você já imaginou um pai dizer para um professor que confia nele, que confia em deixar o seu filho com ele, acredita na força desse professor? Então, eu acho que isso nós é o que a gente mais ensina, né, na pedagogia sistêmica. Né? Isso nós fizemos muito bem lá na escola do João, porque a gente sempre teve esse relacionamento com a escola de confiar, de acreditar no professor. O que a gente observa, as poucas coisas que a gente observava, que era daquele professor que tinha dificuldade de olhar para o João, esse a gente fez movimentos na escola, porque a gente não sabia o que estava também acontecendo com o professor que não dava conta de olhar para o nosso filho, mas ele era um aluno e precisava ser visto. Então tem todo esse movimento também que a gente precisa fazer. E na verdade, não é um movimento de crítica e nem de julgar o professor que é melhor ou pior, o que faz certo ou o que faz errado. É um movimento de mudança de postura. E quando eu funciono nesse movimento de mudança de postura, quando eu estou disponível para servir a vida, para seguir adiante, isso não é um obstáculo para que eu não me posicione diante disso. Então, é bom sim que os professores conheçam esses pais, que eles sintam no coração deles que esses pais confiam nesse professor. Porque assim ele olha para o nosso filho, assim ele dá conta de olhar para o nosso filho, e assim eles conseguem, escola, família, aluno, caminharem muito mais rápido do que precisa caminhar. Verdade. E ontem, acho que foi ontem, não foi sexta, né? A professora que esteve aqui da neurociência, ela comprova o que a gente fala o tempo todo na formação, né? Que se eu olho para você e não confio em você, você sente. A gente fala isso o tempo todo da formação, só que ela colocou isso de uma forma científica. Ela disse que os neurônios, né, eles capturam, né? Então, acho que é neurônios do espelho, nem me lembro do nome correto, mas ela disse que quando a gente não confia, quando a gente olha para o outro, tem um julgamento, os neurônios capturam isso, então mesmo que você não fale. Aí eu falei, ela está trazendo a fala científica, né, para aquilo que a gente fala o tempo todo. Quando eu sinto que o outro confia em mim, eu tenho forças para seguir mais leve com ele, né? Isso é maravilhoso. Então, uma família que confia no professor, ela está trazendo o quê? Um movimento de olhar do professor para seu próprio filho, né? Quando o professor confia na família, isso se transforma em uma relação lado a lado, não uma relação de enfrentamento. Isso é maravilhoso, né? Então, minha querida, muito obrigada. Lembro que nós vivemos essa experiência naquele módulo que tu vieste aqui em Macapá, que a gente foi almoçar num restaurante, nós encontramos com o professor do João de matemática. Lembro que ele estava numa alegria, porque o João estava se desenvolvendo muito bem, tinha passado nas provas, né? Muito lindo. A alegria do professor com ele. Foi a experiência de acreditar no professor e o professor acreditar no aluno. Porque foi a história será que ele dá conta de fazer uma prova não adaptada? Fazer uma prova de igual para igual com todos os alunos em sala de aula?
E aí ele perguntou para o professor Juvenal, né? Aí o professor Juvenal disse, olha, não duvide do João, e se o senhor perguntar isso para a família, vai dizer para o senhor acreditar nele. E o professor acreditou, né? Aí teve o passo, lógico, do professor de acreditar nele. Ele acreditando nele, ele acreditou no João e passou essa energia, e o João fez a prova de igual para todo mundo de matemática e... eu quero até colocar que a alegria daquele professor era tanta em ter percebido que o João conseguia, que ele podia dar uma prova, como ele dava igual para todos os alunos para o João, que não precisava do João fazer uma prova adaptada, que esse é o grande sonho, porque quando o João faz uma prova igual a todos, ele se sente pertencente. Ao invés dele perder, ele sobe, ele alcança. Isso significa que eu me sinto igual aos outros, então eu vou me desenvolver com muito mais facilidade. E aí a gente sai daquele movimento que a gente às vezes trava, de crenças mesmo lineares que a gente tem, né, dentro da postura linear, de que precisa ter tudo com muito cuidado, tem que afastar, tem que fazer isso. Às vezes não. Muitas vezes eles querem estar participando na turma igual a todos. Isso tem se mostrado muito dentro desse olhar sistêmico. Obrigada por ter lembrado disso aí, para a gente encerrar com isso. Muito lindo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, para vocês ficarem até o final. Gratidão, porque eu sei que a gente passou muito do horário, mas foi tão lindo, foi tanta contribuição que ela trouxe, né? Eu acho que vai ser lindo deixar isso aí para que as pessoas que não conseguiram agora possam assistir depois. E amanhã vai estar no YouTube, elas duas juntinhas, 1h e pouco de atividade. Muito grata, minha querida. Gratidão. Beijo para você, para o Marcos, para o Marquinhos e para o João. Tudo de bom. Gratas, gente. Muito grata. Tchau. Tchau.